Muito boa noite para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass promovida pela Abracomed. Prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje eu sei que é aquele tema que vocês estão curiosos a saber, né, que foi uma espera, foram anos de espera sobre, e a gente convidou uma pessoa de nome e renome para falar sobre. Sheila Boni, ela é administradora, especialista em comércio exterior, ela atua diretamente na internalizações de produtos e empresas, com foco em capacitação de equipes e estruturação de operações internacionais. Ela é mestre em economia, especialista em negócios internacionais e graduada em administração. Ao longo da sua trajetória, ela contribuiu para implementações de operações internacionais, como Paraguai, China e países da América Latina. E um spoiler, ela também é nossa professora. Seja muito bem-vinda, professora Sheila Boni, o palco é todo seu. Muito obrigada, Jardel. Nossa, agora já estava animada, fiquei mais animada ainda, viu? Com a apresentação aqui, um tema maravilhoso para a gente poder conversar. Pessoal, fiquem bem à vontade, né? Vão anotando as suas dúvidas, as suas perguntas, vão fazendo esse rascunho aí de curiosidades que vocês querem saber, para que a gente possa tratar depois, né? Eu preparei aqui alguns tópicos para nós podermos falar de um assunto que está muito quente ainda, né? A nossa expectativa era terminar o ano de 2025 com o acordo Mercosul-União Europeia assinado. Essa expectativa precisou passar e a virada do ano, mas em 17 de janeiro nós tivemos essa assinatura. Então, construir uma apresentação hoje para trazer aqui, para dividir com vocês, trazendo alguns pontos importantes, algumas reflexões que a gente precisa ter também sobre este acordo, que não está em vigor, ele está assinado. Somente uma etapa foi feita até agora, mas são 26 anos, pessoal, nós temos que comemorar. Vocês estão me vendo só aqui para cima. Se eu estivesse de corpo todo, vocês iam perceber que hoje eu estou bem brasileira. Vamos falar de acordo Mercosul, União Europeia, eu tô com essa blusa amarela, gente, e uma calça verde, tá? E verde bem bandeira ainda. Então, hoje eu vim preparada, tá? Em tons bem brasileiros para a gente falar sobre esse assunto, certo? O Jardel já me apresentou, mas não vou, então, né? Pode só voltar aí, Jardel, por favor. Não vou entrar no detalhamento da apresentação, mas fica aqui o convite desde já para que vocês possam me acompanhar nas redes sociais. Eu compartilho muita informação, muito conteúdo sobre o comércio exterior. Agora, no mês de fevereiro, vai sair mais um vídeo no canal do YouTube, onde eu vou trazer uma pincelada sobre o acordo Mercosul e outros acordos. Na verdade, eu vou falar um pouquinho, uma pincelada para nós sobre geopolítica. Nossa geopolítica, pessoal, ela está mudando bastante. Então, fica aqui o convite, né, para que vocês possam me seguir no YouTube, me seguir no LinkedIn, e aqui também o meu contato, meu e-mail de contato, caso alguém queira conversar ou precisa de alguma informação adicional sobre comércio exterior. Com base na minha formação, nos últimos anos eu tenho me dedicado à consultoria e à assessoria estratégica do comércio exterior, né? Então, atuo diretamente com as empresas, internacionalizando os seus negócios. E o que nós vamos trazer aqui? São quase 3 décadas, né? Então, trazendo uma introdução para nós, são quase 3 décadas para que a gente possa fazer e passar por este grande avanço de ter a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia, que ocorreu no dia 17 de janeiro desse ano, né? E esse, pessoal, é um grande marco, porque nós estamos falando de quase 30 países com uma negociação amigável, uma negociação mais aberta, redução de tarifas, com oportunidades de nós atuarmos no mercado europeu,
E o contrário também é verdade. E aqui vem alguns pontos de ressalva que eu quero fazer. O que é um acordo comercial? Pessoal, é um acordo, é como se a gente estivesse aqui, a minha mão passasse aqui pelo computador e a gente fosse dar as mãos mesmo. Isso é um acordo de parceria. Ele é um acordo que envolve a política, né? Também, ele é um acordo político e um acordo comercial, aonde cada país abre o seu mercado para que produtos de outros países possam entrar. E daí, de forma natural, isso impacta muito o comércio, indústria, sempre na via dupla, né? Então, assim como se abrem muitas oportunidades, nós também precisamos estar preparados, porque os novos entrantes vão entrar também. Então, a nossa concorrência, ela também aumenta, mas, de qualquer forma, meu posicionamento particular, Sheila, eu concordo com o que os especialistas estão dizendo, que é uma oportunidade muito grande, para que nós possamos nos diversificar um pouco mais e sair dos nossos 2 maiores parceiros, porque nós somos exponencialmente dependentes da China nas nossas exportações e nas nossas importações, e no segundo, nós somos dos Estados Unidos. Ah, obrigada, Vanessa. E no segundo país, Estados Unidos, porque nós somos dependentes deles também nas nossas exportações e nas nossas importações, né? Então, assim, nós precisamos abrir esse mercado e sair dessa dependência. Então, de acordo com muitos especialistas, realmente este acordo, ele é uma oportunidade enorme para a gente diversificar, em alguns segmentos um pouco mais do que outros, né? Então, não é um acordo que beneficia todo mundo, porque não existe nada que beneficie todo mundo de forma igualitária. Nós trazemos benefícios para a grande maioria. E vocês devem ter acompanhado reivindicações que nós tivemos, né, os agricultores na França, o pessoal indo, né, fechando o Arco do Triunfo. Nós tivemos muita polêmica, tanto que a França se posicionou contrária. Mas tudo tem um porquê. Nós somos, Brasil, uma potência que alimenta 1/3 da população mundial. Então, um acordo que tem o Brasil vai pegar diretamente a parte do alimento, porque nós somos agro, nós somos uma potência no agro muito grande. E as reivindicações, principalmente da França, elas ocorreram em função disso, né? Já tá. Eu quero trazer aqui 5 reflexões para a gente trabalhar. Então, nós vamos olhar o histórico, afinal, são 26 anos, né? Então, muita coisa aconteceu aqui, né? Muito ficou parado também, mas muita coisa aconteceu. A importância que nós temos deste acordo, benefícios, né, deste acordo, olhando o nosso lado, né, sobre o nosso ponto de vista brasileiro, setores com mais oportunidades, nós temos isso, né? Também, afinal, quais são os nossos próximos passos? E vai ter um 6º ponto aqui que eu quero finalizar sendo um pouco provocativa, tá? Quero fazer um questionamento para vocês, para entender, afinal, no dia a dia, nos negócios de vocês, como que a gente está se posicionando, né? Já dando um spoiler aqui. Então, vamos lá, vamos para o nosso histórico. Começou lá em 1995, então, né, lá em 1995 a gente teve a assinatura do acordo, né, o acordo quadro de cooperação interregional entre o Mercosul e a União Europeia, tá? Então, lá em 95, passado 4 anos, a gente começou a ter o lançamento dessas negociações, né? E nós esperamos, pessoal, nós esperamos 20 anos, né? E foi ali no ano pré-pandemia, quando a gente dá o maior avanço, até então, 20 anos parado, não ficou parado, permitam eu corrigir aqui, até porque isso aqui tá sendo gravado, então deixa eu fazer minha correção. Não ficou parado, pessoal. Um acordo dessa magnitude teve muitas idas e vindas, teve muita rodada de negociação. Este acordo, ele prevê
muitas peculiaridades ainda de cada país, produtos que não se abrem mão, produtos que se abrem mão. Então, assim, fazer uma negociação com tantos países e com tantos interesses diferentes, isso não acontece fácil. Vamos pensar no nosso dia a dia, já não é fácil quando a gente negocia com um cliente, com um fornecedor. Quando a gente fala no mesmo idioma, se a negociação é aqui no Brasil, né? Já não é fácil. Imagina num acordo assim. Então, ao longo desses 20 anos, mas que foi um bom tempo, ficaram acontecendo essas rodadas, essas negociações, todas essas conversas. Lá em 2019, então, a gente teve o anúncio político da conclusão, né, dessas negociações e alguns capítulos, alguns tópicos específicos que ficaram em aberto, que precisavam ainda ser debatidos e alinhados um pouquinho mais, né. 2019, 2020, a gente teve uma paralisação das negociações finais, retomou só em 23, né, com a side letter, né. Em 24, a gente teve o anúncio, então, da conclusão total dessas negociações, e em 2026, o que era para ter sido em 25, então, em 2026, iniciamos o ano com a assinatura do Acordo União Europeia e Mercosul. A assinatura do acordo, nós temos ainda mais alguns fatos extremamente importantes. Assina-se o acordo e ele ainda passa por outras fases, ok? Expectativa que em até 4 anos nós vamos ter o acordo efetivamente vigente, tá? Mas a gente ainda tem uma espera aqui. E o grande ponto que a gente tem que pensar aqui também e trazer isso para dentro do nosso negócio, principalmente quando a gente olha essa expansão, essas grandes oportunidades que nós vamos ter em função deste acordo, com 25 anos de negociação, quase 30 anos pensando até efetivamente ele terminar, o que os negócios estão fazendo e fizeram para aproveitar as melhores oportunidades. Ou tá todo mundo empurrando com a barriga, esperando isso daí, né? Toda essa negociação começar a rodar, para daí pensar, poxa, o meu negócio está sofrendo tantos impactos. Tempo é o que mais nós estamos tendo para buscar o nosso preparo. E aqui está a chave que vai efetivamente trazer o sucesso ou a dificuldade para os negócios. E qual é a importância deste grande acordo para o mercado, então? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente olhar. A União Europeia é o principal parceiro comercial e de investimento do Mercosul, né? Então, assim, quando a gente pensa em investimento, numa parceria, não em operações efetivamente acontecendo, mas a União Europeia, ela é um grande parceiro nosso, né? Até uma curiosidade, talvez para alguns, a gente fica se perguntando, e eu me questionava muito também, né? Meu Deus do céu, mas quase 30 anos, 20 e tantos anos para sair um acordo. Um dos grandes entraves sempre foi o Mercosul, tá, pessoal? Isso é negociação de bloco com bloco. Então, é uma negociação mais delicada. Muito se queria negociar exclusivamente com o Brasil, e não era possível porque o Brasil está dentro do Mercosul, tá? Então, por exemplo, tinha que levar a Argentina junto. E este era um ponto muito questionado também. Então, como nós participamos, o Brasil participa do acordo Mercosul, do bloco, né? Nós temos esse nosso acordo aqui, a negociação ela era de tijolo com tijolo, bem isso, bloco com bloco, né? Então, isso também contribuiu para essas rodadas de negociação e um pouco mais da demora em todos os avanços, né? Na União Europeia, aí nós temos quase 500 milhões de habitantes, a gente está falando de um PIB na casa aí de quase 15 trilhões, isso representa aí 14% do comércio mundial de mercadorias, é muito representativo. Pessoal, hoje, se nós formos olhar o Brasil representa nem 1% do comércio global. Então, quando a gente fala de Brasil e a gente está olhando a União Europeia, a gente está saindo na casa do 1, para a gente estar falando aí na casa de 14, é muita oportunidade mesmo.
A Comissão Europeia, ela prevê um aumento aí de 15 bilhões no PIB, né, da União Europeia, com acesso bastante privilegiado em função dos países aqui do Mercosul, né, do nosso mercado. E para o Mercosul, a gente está esperando aí um aumento também aí na casa aí de quase 12 bilhões no PIB, obviamente com algumas restrições no comércio agrícola. Nós temos vários limitadores também do avanço do nosso mercado, tá? Então, não é avançar de qualquer forma, nós vamos avançar de forma gradativa, exemplificando, por exemplo, do que nós já exportamos de carne, nós vamos ter a possibilidade de aumentar até 5%, tá? Mais do que isso, vai haver uma taxação, porque o mercado, ele também precisa ir criando corpo, né? Imagina, senão a gente entra, o mercado de fora entra com muita força, e é natural, nós precisamos, todos os países, proteger o quanto puder também a sua indústria nacional. A gente tem que abrir as oportunidades, mas a gente também tem que trazer proteção. É assim que funciona, por isso que nós temos também tantas barreiras comerciais, elas vêm muito em detrimento disso. Podemos sim. Vamos olhar um pouco dos benefícios do acordo também, né? A gente está falando de um crescimento da economia, um crescimento do comércio, um crescimento de investimentos, mais empresas estrangeiras é o que se espera, mais empresas europeias investindo no Brasil, parcerias sendo realizadas, facilitando joint ventures, por exemplo, então facilitando esse investimento como um todo, né? Uma diversificação da economia brasileira, né? Proporcionando ganhos mais extensos em termos setoriais também. Impacto bastante positivo, né, sobre outras negociações. Aqui a gente está falando de levar o Brasil, possibilitar o Brasil para outros acordos com países mais prioritários também, então com esses países prioritários da União Europeia, né? Uma redução de custos das importações de alta tecnologia, então aqui vem um segmento que traz as suas ressalvas também. Pessoal, nós vamos ter, a gente sai de 5.000 itens com tarifas zeradas, né? Esse é o nosso início, 5.000 itens com tarifas zeradas. Todas essas informações estão disponíveis neste material, eu vou trazer os links que vocês vão poder consultar maiores detalhes, maiores informações, até para poder fazer uma análise dentro do segmento de atuação de vocês, tá? Mas a gente parte dessa quantidade de itens que vem zerados e uma programação de aumento desses itens com o passar dos anos. Então, algumas tarifas zeram de imediato, outras tarifas vão reduzindo, até ficarem bem baixinhas ou até zerar, tá? Dentro dos próximos 5 anos, a partir do D0, né? De quando a gente começar efetivamente. Tá? Pode só voltar um pouquinho, por favor, Jael. Isso, obrigada. Uma maior segurança jurídica, né, também, então toda a nossa questão aduaneira, a questão da nossa operação, nosso programa de OEA, de Operador Econômico Autorizado, tudo isso nós vamos ter esse aumento, isso vai nos facilitar bastante o nosso comércio, né, isso vai acabar trazendo redução de barreiras tarifárias e não tarifárias também. Tarifárias, tudo que é imposto é tarifa paga, não tarifárias, tudo que é de proteção do mercado, como uma cota, por exemplo, né, limites de importação, a gente vai entrar dentro dessa seara. E oportunidades muito boas para setores aí de celulose, soja, carne, tabaco, couro, calçados, móveis, máquinas, implementos agrícolas. Então a gente vê o quanto o agro está bastante forte aqui nessa observação. Podemos ir. Setores, então, com mais oportunidades, né, já citei aqui alguns deles, mas vamos pensar carnes de suínos e aves, nós temos outros produtos alimentares, como os nossos pescados e produtos de preparo de alimento, óleos e gorduras vegetais, pecuárias, frutas, né,
café, complexo de soja. Olhem bem, todos os nossos principais produtos de avanço, olhem o setor. É exatamente onde nós somos muito potentes. Isso não quer dizer, antes eu mencionei ali as máquinas agrícolas também, calçados também a gente deve ter uma possibilidade maior de entrada. Temos outros produtos, obviamente, mas o carro-chefe está aqui, né? Nós temos, então, aqui um estudo, né, que segundo o IPEA, o agronegócio tende a ter um aumento aí de produção de 2%, que equivale aí a 11 bilhões em horizonte aí de 16 anos, é um aumento bem interessante. E outro instituto aqui, né, a ABEC, ela prevê um aumento no volume da carne bovina aí de 5 a 7%. Então, também é um volume bastante representativo, porque a gente está falando de um único mercado, que não é o nosso principal mercado, né? Porque a gente ainda segue, nosso histórico é China e Estados Unidos, os principais. Aqui nós temos uma abertura de buscar outros mercados, para não ficar tão dependente deles. Quais são os nossos próximos passos, então? Né? Eu trouxe para vocês que a gente teve uma assinatura de acordo. Nós precisamos passar pela internalização, ou seja, isso está dentro do parlamento, nós passamos agora por uma questão jurídica de análise, então está dentro do Parlamento Europeu, nós vamos ter que aguardar essa aprovação, e só depois, pessoal, isso ainda vai passar pelo nosso Congresso Nacional, né? E nós precisamos aqui trazer a seguinte observação: tudo que não entrar para uma aprovação até próximo do final deste primeiro semestre tende a tardar. Por quê? Nós entramos em período de eleição este ano, né? Então, assim, está se fazendo muitos movimentos buscando acelerar, buscando até mesmo iniciar essas tratativas comerciais, enquanto esses próximos passos estão em andamento, né, para fazer esse acordo acontecer o mais rápido possível e a gente já começar com alguns movimentos. Mas este é o nosso fluxo. Hoje está no Parlamento Europeu, tem que passar para uma revisão jurídica, passando no Parlamento Europeu, ele vem para o Congresso Nacional aqui também, tá? Tem o momento da ratificação, então as partes, né, os países vão notificar a conclusão dos seus respectivos trâmites internos, cada país dentro da sua regra, dentro da sua legislação, dentro do seu tempo, dentro da sua morosidade, da sua burocracia. Então tem essa particularidade de cada país que vai integrar este grande acordo, né? E daí então a entrada em vigor após tudo isso concluído, né? Então, essas são etapas, pessoal, extremamente importantes. Então, a assinatura do acordo é um grandiosíssimo avanço que nós tivemos, mas a gente ainda tem outros capítulos e são pontos bastante nevrálgicos dessa nossa negociação, né? Mas que está aí buscando o apreço e a urgência de muitos países, né? Algumas informações adicionais, então, que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Opa! Que deu erro aqui no slide, Jardel. Olha só. Pera. Mas qualquer coisa eu tinha Eu entendi já o que aconteceu, é porque ele estava com a fonte branca. Mas o que eu vou fazer, que eu acho que todo mundo vai gostar ainda mais, mas depois eu compartilho com todo mundo, eu vou mandar aqui no chat os links. Isso. Então, Essas informações adicionais, pessoal, então, isso que o Jardel está colocando para nós aqui no chat, elas se referem a links que eu comentei que vocês podem buscar maiores informações. Nós temos neste acordo muitos capítulos, tá? São mais de 20 capítulos. A gente fala sobre diferentes produtos, a gente fala sobre serviços. Então, nós temos todos esses capítulos, eles já estão traduzidos para português, para que a gente possa acessar e buscar essas informações, tá? Vou fazer aqui uma observação. Se a empresa de vocês, se vocês trabalham, por exemplo,
com licitações, se vocês trabalham com o governo, se vocês têm um negócio B2G, nós temos, está previsto neste acordo, negociações governamentais. Então, se o negócio de vocês hoje no Brasil atua na modalidade B2G, vai poder trabalhar nessa modalidade também com os países da Europa, tá? E aqui tem uma ressalva importantíssima. Fora dessa possibilidade B2G, as empresas estrangeiras não podem participar das operações do SUS aqui no Brasil, tá? Mas demais estão possibilitadas. Então, vejam só o que é o avanço, gente. O que é um acordo? Um acordo é um casamento, né? É um casamento entre esses países, com as suas ressalvas, mas abre grande oportunidade. E, de novo, oportunidade de mão dupla, numa via dupla, vai e vem, é para todo mundo. Podemos seguir. E aqui, então, eu quero fazer duas perguntas bem importantes para vocês, né, que eu já dei um spoilerzinho. Pessoal, são quase 3 décadas que nós estamos falando. E aqui são duas perguntas importantíssimas que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, se é que a gente já não trouxe, a partir de agora, eu ouso dizer que é mandatório, tá? Não é opcional, é mandatório para o nosso negócio. A empresa de vocês, o segmento de vocês, o produto de vocês, está preparado para usufruir toda essa abertura de mercado e combater também toda essa abertura de mercado? Né? Se a empresa está preparada, bingo, gol, ótimo, fico super feliz e a gente vai se preparando para isso. Agora, se ela não está, como que ela está se preparando? Se ela não estava, a partir de agora, por favor, incluam essa preparação no negócio. Busquem nesses links quais são esses produtos que já estão com taxa zero. A partir do momento que liberar, pessoal, liberou. Daí não adianta brigar com associação, com entidade de classe, com o governo, não, porque a gente está falando de quase 30 anos aqui de negociação. E a informação nós já temos, então nós precisamos muito, 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 muito correr atrás e preservar os nossos negócios e buscar a prosperidade da melhor forma que a gente pode ter. Por quê? Segmento de vinhos está bastante preocupado. Segmento de chocolates, muito preocupado. São 2 segmentos, assim, que eu tenho ouvido muito, tá? O pessoal muito, muito, muito preocupado. Segmento de máquinas, eu também tenho ouvido muito da indústria, preocupação. Por quê? Porque nós estamos falando de tecnologia europeia, de algumas máquinas europeias, com uma tecnologia muito validada, um reconhecimento muito grandioso já, entrando no Brasil com uma alíquota, né, mais favorável para importação. O acordo, ele está aí, e hoje ele está muito mais próximo do que ontem. A cada dia que passa, ele está mais próximo de efetivar ele começar a rodar. E é com essa reflexão, com essas duas perguntas, e essa reflexão que cada dia que passa está mais perto do mercado, efetivamente, se abrir as negociações acontecerem, que reforça a necessidade da gente se atentar para essas duas perguntas. Muito bom demais, Sheila. E eu que sou da área um pouco diferente, eu fiquei extremamente conectado. Inclusive, eu vou começar com a minha dúvida. Primeiramente, eu te agradeço todo mundo que está aqui. A gente vai entrar naquele momento que todo mundo gosta, né? Questão de dúvidas. Eu já vi que tem 2 dúvidas ali, mas quero começar com a minha. Eu lembro que você falou que o processo dura em torno de 4 anos. Existe a possibilidade de acontecer antes? A gente assinou e ele começar a operar? Existe ou você acha que 4 anos é o mínimo ainda que a gente tem, visto esses 26? Existe sim, tá? Uhum. E um ponto que até eu estava num evento na semana passada, dia 28 de janeiro, foi o dia do comércio exterior, né? Sim, a gente Um fez dia uma live bastante, ao vivo, inclusive. um dia Bom. muito importante, aí a abertura dos Uhum. portos, né? Então, um dia muito importante. E nesse evento que eu estava,
o assunto principal, pessoal, foi o acordo Mercosul-União Europeia, e o segundo foram dois assuntos muito falados, e o outro é nosso grande problema e ponto que o Brasil tem que melhorar, que é a nossa estrutura logística, né? Nós deixamos a competitividade de lado muitas vezes por uma questão logística, né? O nosso problema da nossa malha logística, ele é realmente muito grande e deixa o Brasil pouco competitivo muitas vezes. Ele pode ser em menos tempo? Sim, ele pode ser, até porque existem articulações que querem liberar os produtos que já estavam validados para dentro dessa reavaliação jurídica, porque ela não é uma validação, uma reavaliação jurídica, pessoal, pelo parlamento, em todos os itens. Então, busca-se sim, tá, fracionar. Então, o que pode ser liberado, já ir liberando para que o relacionamento comercial, ele já comece, tá? Então, é uma expectativa quando a gente pensa em todo o processo, amorosidade, tem que ter aprovação de todos os países, então é com base nisso que se projeta 4 anos, mas isso pode sim ser num espaço menor, porque está se trabalhando este fracionar, né, essa liberação comercial, tá? Então é possível. Muito bom, muito bom. Já sanou 100% da minha dúvida. Agora a gente está com 3 perguntinhas aqui, acredito que dê tempo, a gente tem até 8h10 ali. Começando pela pergunta do Arthur, eu vou ler ao mesmo tempo aqui com vocês. Quem realiza os contratos de transporte rodoviário internacional do Brasil? Hoje, são as nossas transportadoras brasileiras habilitadas, né? A TENT. E com ela você consegue a licença para o transporte de cargas, especialmente, né, no nosso Mercosul. Se quiser complementar, Sheila, pode ficar à vontade. A legislação brasileira é a legislação mais forte que a gente tem quando a gente pensa em Mercosul, né? Então, quando a gente olha o acordo Mercosul, pessoal, e eu sou uma crítica, né, assim, de vale a pena ou não vale a pena, porque até hoje nós não saímos do livre comércio. Quando a gente pensa num acordo comercial, a gente não avançou sequer a etapa 1, ainda aqui no Mercosul, né? Então, a gente segue muito a legislação brasileira. O Brasil é quem tem as tarifas mais caras, então os outros países são bastante penalizados nesse acordo também, pensando nas nossas tarifas. Mas no transporte rodoviário, eu não vejo, tá? E conversando com transportadoras, a gente não vê essas exigências elas mudarem, tá? Porque, por exemplo, nós não vamos ter nenhum transporte rodoviário com a Europa. A gente vai continuar tendo ele só aqui, Mercosul, seguindo a habilitação, né? Só pode trabalhar, só pode circular no Mercosul empresas habilitadas para fazer a operação, então não é todo o transporte que cruza a fronteira que pode levar nossas mercadorias. Então eu não consigo ver agora um ponto de atenção ou prejudicial para as empresas transportadoras, transporte rodoviário. Agora, onde que rege o nosso contrato, né? Onde está a matriz da nossa empresa? Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. A matriz da nossa empresa está aqui, nós temos a nossa empresa, talvez uma matriz que também atua num país europeu. No transporte rodoviário isso é um pouco mais difícil, no transporte aéreo e marítimo isso pode ser mais fácil da gente conseguir, então a gente vai ter que ver onde que rege o nosso contrato, tá? É um ponto que a gente vai precisar avaliar, minha recomendação. Muito, muito bom, professora. Agora do Leonardo, a gente vai conseguir, acredito que até e nada mais, até pelo tempo. Do Leonardo, como posso aproveitar como book intermediário entre um e outro, importação e exportação? Ficar muito atento aos produtos que têm um maior volume de operação. A gente vai ter que ficar, quem está atuando no comércio como um trader, por exemplo, né, vai ter que ficar muito atento, tem que entender mais ainda quais são os produtos que estão liberando, as dores dos seus clientes aqui, o que os clientes aqui estão precisando, para a gente poder buscar. Pessoal, nós temos regras, Europa não vai baixar a régua, tá? Então, assim, quem trabalha com alimento, por exemplo, existem certificações,
a maioria dos segmentos a gente tem que ter produtos certificados, rastreabilidade, ESG, a gente precisa ter o acompanhamento, precisa ser, as empresas já estão aprovadas para ser operador econômico autorizado, é muita coisa que a gente tem que fazer, a nossa casa tem que estar redondinha, então vamos cuidar da nossa casa, vamos olhar, porque a régua não vai baixar. E se a régua não baixa e nós não estamos preparados com as nossas certificações para entrar para o mercado europeu, a gente está facilitando ainda mais a entrada deles aqui, gerando maior concorrência para nós. Tá? Exatamente. É ter uma visão ampla do futuro. E para encerrar, mas calma que todo mundo vai ser respondido, que a gente tem um belo grupo e ótimos consultores ali para vocês. Professora, quais setores podem ser prejudicados pela concorrência europeia na Mercosul? Acho que essa é grande. Esse é um grande ponto, assim, o que a gente vê? A gente evidencia muito que os setores de maior oportunidade são os setores voltados ao agronegócio como um todo, né? Então, o setor alimentício, o setor do agro, né? As nossas commodities, são os setores que demonstram ter o maior privilégio e vantagens com esse acordo, né? Então, quem não é deste setor precisa estudar melhor a legislação e o regramento dos seus produtos. E daí eu volto a dizer, os seus produtos, eles atendem os requisitos europeus? Se nós temos produtos que hoje não atendem um requisito europeu, a gente precisa correr atrás disso, pessoal. Então, os setores que não correrem atrás dos requisitos europeus, esses setores serão os mais prejudicados, em linha geral, tá? Mesmo quem tem vantagem, quem está se mostrando com vantagem, se não tiver pronto para entrar neste mercado, não vai conseguir aproveitar essa fatia, tende a ter dificuldades. Então realmente, o ponto que eu reforço aqui é, hoje, dentro do segmento de cada um de vocês, pensando no mercado europeu, vocês estão habilitados ou não? Para habilitar, para atender os requisitos e os padrões europeus, o que o negócio de vocês precisa ir atrás? Essas são as questões principais. Sheila, muito bom, muito bom. Sei que tem gente com mais dúvida, mas infelizmente o nosso tempo ele é curto, é realmente para a gente ter essa provocação de momento. Eu quero agradecer, né, a presença ilustre da nossa mestre professora, que já tem aluno aqui reconhecendo, nossa querida Sheila, muitíssimo obrigado. Agradecer também a todos que estão com a gente, figurinhas carimbadas toda quarta aqui com a gente, sempre com um novo tema na nossa Masterclass. Eu sei que não é fácil, né, o horário que está voltando do trabalho, às vezes tem que estudar, tem que pôr alguma coisa em ordem, mas é um prazer estar com vocês sempre, toda quarta aqui. Sheila, novamente, agradeço demais sua apresentação, era a aula que estava todo mundo pedindo, e com certeza não tinha outra pessoa para passar esses ensinamentos. Então, passo a palavra para você para despedir dos nossos queridos alunos, e vou aproveitar para deixar aqui no nosso chat o nosso grupo VIP, e também o nosso número para falar com o nosso consultor, para o caso você tenha mais dúvidas, por favor, não hesitem em nos chamar. Qualquer dúvida, qual o custo de atualização, nossos consultores estão aqui para ajudar e capacitar ainda mais vocês. Isso aí, que maravilha. Pessoal, eu quero agradecer muito pelo tempo de vocês, é o ativo mais importante que a gente tem. Então, ter esses 40 minutos que a gente teve aqui juntos com vocês, interessados nesse tema e dispostos a me ouvir aqui, também isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada, Jardel, pela oportunidade aí da gente poder conversar sobre isso. E, de novo, fica aí o convite, né, pessoal? Vamos seguir em contato, e hoje, graças à tecnologia, nós temos as redes sociais que nos deixam aí conectados, a gente pode estar trocando muita informação. Um grande abraço para vocês, uma excelente noite, e que 2026 seja um ano bastante próspero, com muitas exportações e importações. Muito bom, boa noite, pessoal, e precisando, não existe nos contatar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.